O estalo do tapa ainda ressoa nos meus ouvidos, como se tivesse sido agora, neste exato momento. Sabe aquele silêncio que dói? Aquele silêncio que parece que o mundo parou de girar e até o ar falta nos pulmões? Pois é, foi exatamente assim. Eu estava ali, caída naquele chão frio da cozinha, sentindo o gosto metálico e quente do sangue escorrendo pelo canto da minha boca, e tudo o que eu conseguia ver eram os pés dos convidados, todos muito bem calçados, parados na porta, me olhando como se eu fosse um bicho, uma coisa quebrada no meio dos cacos de porcelana. O meu filho biológico, o Diego, o homem que eu carreguei 9 meses no ventre, por quem eu sacrifiquei cada sonho da minha juventude, estava de pé na minha frente, com o peito arfando de raiva, e a mão que ele usou para me bater ainda estava estendida no ar. Ele não me ajudou a levantar. Ninguém ajudou. O Natal, aquela data que deveria ser de amor e união, tinha se transformado no meu maior pesadelo, na minha maior humilhação pública. Mas o que ninguém ali esperava, e muito menos eu, que já tinha desistido de qualquer esperança, era que a porta da frente seria aberta com um estrondo naquele momento. E quando eu olhei, com a visão embaçada pelas lágrimas e pela dor, eu vi o vulto de um homem que eu não abraçava há 3 anos. Era o Gabriel, meu filho de alma, meu filho de promessa. Ele não disse nada de imediato. Ele apenas olhou para mim no chão, olhou para o sangue e depois fixou os olhos no Diego com uma frieza que congelou a sala inteira. E as 3 palavras que saíram da boca dele logo depois mudaram o curso da minha vida para sempre. Mas para você entender como eu fui parar no chão da minha própria cozinha, sendo agredida pelo meu próprio sangue, eu preciso te contar como essa história começou. Porque a maldade não nasce do dia para o outro. Ela vai sendo alimentada pelo silêncio e pela nossa mania de mãe de achar que o amor tudo suporta. Senta aqui comigo um instantinho, toma um fôlego, porque contar isso não é fácil, dói lá no fundo da alma, mas eu sinto que preciso colocar para fora. Até para que outras mulheres que estejam passando por algo parecido saibam que a gente não precisa aceitar as migalhas que jogam pra gente. Se você se identifica com histórias de superação, de dar a volta por cima, mesmo quando todo mundo acha que você já está acabada, eu queria te pedir um favorzinho do fundo do coração. Se inscreve aqui no canal, deixa seu joinha, comenta o que você faria no meu lugar e compartilha esse relato com aquela amiga que talvez precise de um choque de realidade. Isso ajuda muito a gente a continuar trazendo essas verdades que a vida impõe. Agora, deixa eu te levar de volta para onde tudo isso se enraizou, porque para entender o fruto podre, a gente tem que olhar para a semente. Eu me chamo Cecília Novaes e hoje, aos 68 anos, eu olho para trás e vejo que minha vida foi dividida em 3 grandes capítulos. O primeiro foi a minha juventude, cheia de planos, de cores, de um casamento que parecia de cinema. Eu me casei com o Alberto quando tinha 22 anos. Ele era o homem mais doce que eu já conheci, um trabalhador incansável que dizia que eu era a rainha da nossa casinha humilde. Quando o Diego nasceu, 3 anos depois, parecia que o mundo estava completo. O Diego era um bebê lindo, mas desde cedo eu percebia que ele tinha um temperamento difícil. Ele não dividia os brinquedos, ele fazia birras que duravam horas se não tivesse exatamente o que queria. E eu, na minha ingenuidade de mãe de primeira viagem, achava que era só personalidade forte. O Alberto tentava colocar limites, mas ele trabalhava muito e eu acabava cedendo para manter a paz em casa. O Diego foi crescendo cercado de tudo que podíamos dar, e talvez esse tenha sido o nosso primeiro erro: dar tudo a quem não sabe o valor de nada. Quando o Diego tinha 11 anos, a tragédia bateu na nossa porta sem aviso. O Alberto sofreu um acidente de carro voltando do trabalho em uma noite de chuva. Num segundo, eu era uma mulher feliz e realizada, e no outro, eu era uma viúva sozinha, com uma criança para criar e um buraco no peito que parecia que nunca ia fechar. Ali, eu me fechei para o mundo e foquei toda a minha energia no Diego. Ele virou o meu sol, a minha razão de existir. Eu trabalhava em 2 empregos, fazia costura para fora até de madrugada, só para que ele não sentisse falta de nada, para que ele tivesse o melhor tênis, a melhor mochila, a melhor vida possível dentro da nossa nova realidade. E o Diego foi ficando cada vez mais centrado em si mesmo. Ele não me via chorar escondida no banheiro.
Ele só via quando o jantar não era o que ele queria, ou quando eu não tinha dinheiro para o videogame novo. 2 anos depois da morte do Alberto, minha vida deu outra guinada. Minha melhor amiga de infância, a Mariana, me ligou do hospital. A Mariana era aquela irmã que a vida me deu por escolha. Nós crescemos juntas, dividimos segredos, sonhos e dificuldades. Ela era mãe solteira do Gabriel, que na época tinha 8 anos. A Mariana não tinha ninguém. Os pais já tinham falecido e o pai do Gabriel sumiu no mundo antes mesmo dele nascer. Quando cheguei naquele quarto de hospital e vi a minha amiga tão magra, tão pálida, com aquele câncer agressivo que parecia estar devorando ela por dentro, meu coração se estraçalhou. Ela segurou minha mão com uma força que eu não sabia de onde vinha e me fez um pedido que ecoa até hoje. Cecília, ela disse, com a voz quase sumindo, eu não tenho medo de morrer. Eu tenho medo do que vai ser do meu menino. Promete que você não vai deixar ele sozinho? Promete que o Gabriel não vai para um abrigo? Naquele momento, eu não pensei em dinheiro, não pensei em espaço na casa, não pensei no Diego. Eu só vi o desespero nos olhos de uma mãe que estava partindo. E eu prometi, jurei por Deus que cuidaria do Gabriel como se fosse meu. 3 dias depois, a Mariana se foi. E o Gabriel, um menino silencioso, de olhos grandes e tristes, veio morar com a gente. Eu achei que, com o tempo, o Diego ia gostar de ter um irmão, que eles iam brincar, que a casa ia ficar mais alegre, mas eu estava redondamente enganada. Desde o primeiro minuto em que o Gabriel pisou na nossa sala, com sua única malinha de roupas usadas, o Diego declarou guerra. Ele chamava o Gabriel de o intruso, dizia que ele estava roubando o lugar do pai dele, que a comida que o Gabriel comia era dele. Era uma situação desgastante. Eu tentava conversar, explicava que o Gabriel não tinha ninguém, que nós éramos a família dele agora, mas o Diego não queria saber. Ele tinha um ciúme doentio, um egoísmo que me assustava. O Gabriel, por outro lado, era o oposto. Ele parecia que pedia desculpas por existir. Ele limpava o próprio quarto sem eu pedir. Ele tirava notas excelentes na escola porque dizia que queria me dar orgulho para compensar o trabalho que me dava. Ele sempre foi grato por cada prato de arroz com feijão, por cada abraço que eu dava nele. E eu via aquela diferença gritante crescer diante dos meus olhos. O Diego abandonando os estudos, se envolvendo com amizades duvidosas, sempre exigindo mais dinheiro, e o Gabriel estudando à luz de velas quando a gente atrasava a conta de luz, focado em mudar de vida. Os anos passaram, e a dinâmica só piorou. O Gabriel se formou como o primeiro da turma em engenharia civil, com uma bolsa integral que ele conseguiu por mérito próprio. Ele nunca me pediu 1 centavo para a faculdade. Pelo contrário, ele trabalhava como monitor e me ajudava com as contas da casa. Já o Diego? O Diego. Ele tentou 3 faculdades diferentes e não terminou nenhuma. Eu paguei mensalidades caríssimas, tirando do meu próprio sustento, e ele simplesmente não ia às aulas. Ele abriu uma loja de roupas com o dinheiro que eu juntei da minha pequena herança do Alberto e faliu em 6 meses porque gastava o lucro em festas e viagens. E em todas as vezes que ele fracassava, a culpa era minha. Ou era porque eu dava atenção demais para o filho da caridade, ou porque eu não tinha investido o suficiente. O Gabriel conseguiu uma oportunidade de ouro em uma multinacional e há 3 anos foi transferido para a Alemanha. Foi um dia agridoce. Eu estava radiante por ele, mas meu coração apertou de saudade. Na despedida, no aeroporto, o Gabriel me abraçou tão forte que eu senti que ele não queria soltar. Ele sussurrou no meu ouvido: "Mãe, a senhora me salvou. Agora eu vou construir um futuro para que eu possa salvar a senhora desse sofrimento." O Diego, que estava lá por pura obrigação, nem se deu ao trabalho de se despedir direito. Só disse: "Já vai tarde, tomara que fique por lá." E o Gabriel ficou. Ele construiu uma carreira brilhante, mas nunca se esqueceu de mim. Todo domingo, sem falta, às 10 da manhã, o telefone tocava. Era ele. Ele queria saber se eu tinha tomado os remédios, se eu tinha comido bem, se eu precisava de alguma coisa. E todo mês, ele depositava R$ 2.000 na minha conta. Ele dizia: "Isso é para a senhora passear, comprar um vestido bonito, comer em um restaurante bom." Mas eu nunca usei esse dinheiro para mim. Sabe o que eu fazia? Eu usava para pagar as dívidas do Diego, porque o Diego se casou com a Flávia, uma mulher que parecia que tinha sido feita sob encomenda para ele.
Ela era fria, ambiciosa e me olhava de cima a baixo, como se eu fosse um estorvo. Eles tiveram 2 filhos, a Júlia e o Pedro, meus netinhos que eu amo, mas que desde cedo foram ensinados pela mãe que a avó era uma pessoa sem importância. O Diego nunca parou em emprego nenhum. Ele e a Flávia viviam uma vida de aparências, postando fotos em festas e viagens enquanto o aluguel deles estava atrasado. E quem pagava? Eu, com o dinheiro que o Gabriel mandava com tanto esforço, achando que eu estava aproveitando a vida. Eu mentia para o Gabriel. Dizia que estava tudo bem, que eu estava viajando, que eu estava feliz. Eu fazia isso para proteger o Diego, para não criar mais conflito. Eu achava que, agindo assim, eu ia conquistar o amor do meu filho biológico pelo cansaço. Que uma hora ele ia olhar para mim e dizer: "Obrigado, mãe, por nunca ter desistido de mim." Que ilusão a minha! Que erro terrível é esse que nós, mães, cometemos de tentar tapar o sol com a peneira, achando que o nosso sacrifício vai transformar um caráter que já nasceu torto. A situação começou a ficar insustentável há cerca de 2 anos. Eu tive um AVC leve. Não foi nada que me deixou paralisada totalmente, mas perdi parte da força do lado direito. Minha mão tremia. Minha perna arrastava um pouco quando eu estava cansada. Eu não conseguia mais cuidar da casa sozinha. Não conseguia mais cozinhar com segurança. Quando o Gabriel soube, ele queria pegar o primeiro voo de volta. Ele chorava no telefone, dizia que ia pedir demissão, que ia cuidar de mim. E eu, mais uma vez, agi errado. Eu disse: "Não, meu filho, você lutou tanto para chegar aí. Não jogue tudo fora. O Diego vai cuidar de mim. Ele é meu filho. Ele mora aqui perto. Ele prometeu que vai me levar para morar com ele." O Gabriel ficou muito receoso. Ele conhecia o irmão que tinha. Ele me perguntou várias vezes se era isso mesmo que eu queria. E eu, querendo desesperadamente acreditar que o Diego mudaria diante da minha fragilidade, confirmei que sim. O Diego e a Flávia vieram me buscar. No dia da mudança, eles foram até carinhosos na frente dos vizinhos. O Diego carregou minhas malas, a Flávia me ajudou a entrar no carro. Eu me senti esperançosa. Pensei: finalmente, na minha velhice, eu vou ter o aconchego de um lar. Eu vendi minha casinha, aquela que eu e o Alberto construímos com tanto suor, e dei o dinheiro para o Diego. Ele disse que ia dar entrada em uma casa maior, onde eu teria uma suíte maravilhosa, com vista para o jardim, e que a gente ia viver como uma família de verdade. Mas a realidade, minha filha, é um balde de água gelada que a vida joga na gente. Assim que o dinheiro da venda da casa caiu na conta dele e o contrato foi assinado, a máscara caiu com uma velocidade assustadora. A suíte com vista para o jardim se transformou em um quartinho nos fundos, perto da área de serviço. Era um lugar úmido, sem janela, onde eles guardavam as coisas velhas. Colocaram um colchão, que já estava com as molas vencidas, e um armário que não fechava a porta. Quando eu questionei, a Flávia disse, com aquele sorrisinho cínico: "Cecília, entenda, as crianças precisam de espaço para os brinquedos, e nós precisamos de um escritório para o Diego trabalhar. Esse quarto é temporário, logo a gente organiza algo melhor." Esse logo nunca chegou. Eu passei a viver como uma sombra naquela casa. Eu tinha horários para tudo. Não podia acordar cedo porque o barulho dos meus passos, por causa da perna que eu arrastava um pouco, incomodava o sono da Flávia. Eu tinha que esperar todo mundo tomar café para poder ir na cozinha pegar um pedaço de pão seco. O Diego nem me olhava mais nos olhos. Quando ele passava por mim no corredor, era como se eu fosse um móvel, um objeto que estava atrapalhando a passagem. Eu comecei a me sentir cada vez menor, cada vez mais inútil. E o pior de tudo foi o que eles fizeram com a minha autonomia financeira. Logo no primeiro mês, o Diego veio falar comigo. "Mãe, é muito perigoso você ficar andando com cartão de banco com essa mão tremendo. Pode perder, podem te assaltar. Passa a sua aposentadoria para a minha conta, eu gerencio tudo. Compro seus remédios, pago suas coisas e você não se preocupa com nada." Eu, que já estava me sentindo tão dependente, aceitei. Eu ganhava R$ 2.400 de aposentadoria. Para uma mulher sozinha, é um dinheiro que dá para viver com dignidade. Mas eu nunca mais vi a cor desse dinheiro. Se eu precisava de uma pomada para a perna, eu tinha que pedir para a Flávia. E ela sempre reclamava: "Nossa, mas como você gasta remédio, Cecília? Isso custa caro, sabia?" Eu ficava com vergonha. Eu me sentia culpada por estar viva,
por precisar de cuidados. E o Gabriel? O Gabriel continuava ligando, mas as coisas mudaram. A Flávia começou a controlar o meu celular. Ela dizia que eu esquecia o aparelho em qualquer lugar e que era melhor ela guardar. Quando o Gabriel ligava, ela atendia e dizia que eu estava dormindo, ou que eu estava no banho, ou que eu tinha saído com uma amiga. Ela criava uma imagem para ele de que eu estava sendo tratada como uma rainha. E como eu não queria preocupar o Gabriel, nas poucas vezes que eu conseguia falar com ele, eu confirmava as mentiras. Eu dizia: "Oi, meu filho, tá tudo ótimo aqui. O Diego é um amor, a Flávia cuida tão bem de mim." Eu dizia isso com o coração sangrando, olhando para as paredes mofadas do meu quartinho. Eu não percebia que, ao mentir para o Gabriel, eu estava cavando minha própria cova. O tempo foi passando e o isolamento foi ficando total. O Gabriel começou a estranhar. Ele é engenheiro, ele é racional. Ele percebia as inconsistências. Ele mandava mensagens e eu não respondia, porque o Diego apagava antes de eu ver. Ele tentava fazer videochamada e a internet misteriosamente caía toda vez. Durante 8 meses, eu não vi o rosto do Gabriel em uma tela. Eu só ouvia a voz dele de vez em quando, e sempre com a Flávia por perto, vigiando cada palavra minha como se fosse uma carcereira. O dinheiro que o Gabriel mandava, os R$ 2.000 mensais, também eram interceptados pelo Diego. Ele dizia para o Gabriel que estava guardando para uma emergência minha, mas na verdade, ele estava usando para pagar as prestações de um carro novo que ele comprou para a Flávia. Eu só descobri isso porque um dia ouvi eles discutindo na sala. A Flávia dizia: "O dinheiro do Gabriel já caiu? Preciso levar as crianças no shopping e pagar o salão." E o Diego respondia: "Caiu sim, mas guarda um pouco para a parcela do SUV, senão eles vêm tomar o carro." Eu fiquei paralisada atrás da porta. Eles estavam usando o amor e a generosidade do meu filho adotivo para sustentar o luxo deles, enquanto eu não tinha sequer um lençol novo para cobrir minha cama. A humilhação era diária, miúda. Eram os olhares de desprezo na hora do jantar, quando eu era servida por último, com as sobras do que as crianças não queriam. Era o silêncio que se fazia quando eu entrava na sala. Era a forma como eles falavam de mim para os outros, como se eu fosse uma criança retardada que não entendia nada. Eu comecei a acreditar que eu realmente não valia nada, que o meu AVC tinha levado não só minha força física, mas meu valor como ser humano. Eu me sentia uma prisioneira dentro da casa que eu mesma tinha ajudado a comprar com o dinheiro da minha vida inteira. E então, chegamos ao mês de dezembro. O clima de Natal começou a tomar conta da cidade, mas na casa do Diego, o clima era de ostentação. A Flávia queria fazer a ceia do século. Ela convidou os pais dela, que são pessoas arrogantes e ricas, e alguns amigos do Diego, gente que ele queria impressionar para tentar conseguir algum negócio escuso. Eles gastaram fortunas com decoração, com árvores de Natal imensas, com luzes que piscavam a noite toda. E tudo isso, eu sabia, estava sendo pago com a minha aposentadoria e com o dinheiro do Gabriel. Eu via as caixas de champanhe chegando, os queijos caros, as carnes nobres. E eu recebi uma ordem clara da Flávia uma semana antes. "Cecília", ela disse, enquanto lixava as unhas, "no dia do Natal, você vai ficar na cozinha. Não quero você circulando pela sala com essa perna arrastando e essa mão tremendo. Vai dar uma impressão ruim para os convidados. Você ajuda a arrumar as coisas, lava a louça que for saindo e janta lá mesmo. Vai ser melhor para você, menos cansativo." O Diego estava do lado e não disse uma palavra. Ele apenas assentiu, como se aquilo fosse a coisa mais natural do mundo. Esconder a própria mãe para não envergonhar os amigos. Eu senti uma dor tão profunda que achei que meu coração ia parar ali mesmo, mas eu não reclamei. Eu já estava tão quebrada por dentro que eu só queria que aquele dia passasse logo. Eu achava que se eu fizesse tudo direitinho, se eu fosse invisível como eles queriam, eu teria um pouco de paz. Como eu estava enganada. O mal não se contenta em te esconder, ele quer te esmagar. E o que aconteceu naquela noite de Natal foi o limite que o destino impôs para que eu finalmente pudesse ser resgatada. Sabe, minha filha, às vezes eu me pego pensando em como a gente se anula em nome de uma promessa. Quando a Mariana morreu, eu coloquei na minha cabeça que o Gabriel era a última parte dela que restava no mundo, e que se eu falhasse com ele, eu estaria falhando com a minha própria história. Mas o que eu não percebi na época é que,
Ao abrir meu coração e a minha casa para aquele menino órfão, eu acabei despertando um monstro que já dormia dentro do meu próprio filho. O Diego via o Gabriel não como um irmão, mas como um competidor por um pote de ouro que nem existia. Ele achava que o amor de uma mãe era algo que se dividia, e não que se multiplicava. E foi esse pensamento mesquinho que foi corroendo a alma dele ao longo de 20 anos. Nesses 3 anos que o Gabriel passou na Alemanha, o vazio que ele deixou aqui em casa foi preenchido por um silêncio hostil. O Diego e a Flávia criaram um sistema de isolamento que foi tão gradual que eu mal percebi quando me tornei invisível. Começou com pequenas coisas. Sabe aquele café da manhã de domingo que a gente gosta de fazer, com mesa farta e conversa jogada fora? Pois é. Eles começaram a tomar café antes de mim. Quando eu chegava na cozinha, a mesa já estava suja, o café já estava frio e eles já estavam na sala, mergulhados nos celulares, sem me dar um bom dia que fosse. Se eu tentava puxar assunto, a Flávia revirava os olhos e dizia que eu estava repetindo as mesmas histórias de sempre. Eu me sentia tão sozinha, mas tão sozinha, que às vezes eu ligava a televisão só para ouvir vozes de gente falando, para não esquecer como era o som de uma conversa normal. E o pior era a saudade do Gabriel. Ele era o meu equilíbrio. Quando ele estava aqui, ele me defendia sem precisar gritar. Ele apenas se colocava ao meu lado e o Diego recuava. Sem o Gabriel por perto, eu virei o alvo preferido da frustração do meu próprio filho. Cada vez que um negócio dele dava errado, cada vez que ele perdia dinheiro numa aposta ou num investimento maluco, ele vinha descontar em mim. Ele dizia que eu tinha gasto o dinheiro que pertencia a ele para criar um estranho. Eu me lembro de uma tarde, uns 6 meses antes daquele Natal terrível, em que eu estava sentada no meu quartinho, tentando costurar um botão numa camisa velha. Minha mão direita começou a tremer tanto que a agulha caiu no chão. Eu tentei me abaixar para pegar, mas a minha perna falhou e eu acabei ficando ali, de joelhos, sem conseguir levantar. Eu chamei pelo Diego. Chamei 1, 2, 3 vezes. Ele estava na sala, assistindo a um jogo de futebol. Ele veio até a porta do meu quarto, me olhou ali no chão e, em vez de me estender a mão, ele bufou. Pelo amor de Deus, mãe! Até para pegar uma agulha você faz esse drama todo? Se vira aí, que eu não sou seu enfermeiro, não. Aquelas palavras doeram mais do que a queda. Eu fiquei ali no chão, chorando baixinho, até conseguir me apoiar na cama e subir. Foi nesse dia que eu percebi que, para o meu filho biológico, eu já tinha morrido por dentro. Eu era só um CPF que recebia uma aposentadoria. E a Flávia, aquela mulher tinha um prazer quase doentio em me diminuir. Ela sabia que eu era vaidosa, que eu gostava de usar meus cremes, de pentear meu cabelo com cuidado, pois ela começou a esconder minhas coisas. Dizia que idoso não precisa de tanta vaidade, que os meus produtos ocupavam espaço demais no banheiro. Ela pegava as roupas que o Gabriel tinha me dado, roupas boas, de lã, que ele mandava da Europa, e guardava no alto de um armário onde eu não alcançava, dizendo que eram chiques demais para eu usar em casa. No dia a dia, ela me dava roupas velhas, desbotadas, que nem serviam direito em mim. Ela queria que eu parecesse o mais acabada possível, para que os convidados dele sentissem pena e não desconfiassem da tortura psicológica que eu vivia. Chegamos então à véspera daquele Natal. A casa estava um caos. Caixas de buffet chegando, decoradores montando arranjos de flores que custavam mais do que a minha farmácia do mês inteiro. Eu tentei ajudar, sabe? Eu queria ser útil. Fui até a cozinha e comecei a picar alguns temperos. A Flávia entrou como um furacão, tirou a faca da minha mão e disse: Cecília, sai daqui. Você é lenta demais, só atrapalha o ritmo do pessoal. Vai para o seu quarto e não sai de lá até eu mandar. Hoje temos pessoas importantes vindo, gente que pode ajudar o Diego a sair do buraco onde ele se meteu. Não quero você dando vexame. Eu passei a tarde inteira trancada naquele quartinho abafado. O calor de dezembro em São Paulo é de matar, e sem janela, parecia que eu estava dentro de um forno. Eu ouvia os risos vindo da sala, o barulho das taças brindando, o cheiro delicioso do assado que eu mesma tinha ajudado a apagar, mas que eu sabia que não ia provar. Meu estômago roncava de fome, mas eu tinha medo de sair e levar outro xingamento. Por volta das 7 da noite, a Flávia abriu a porta com o pé.
Ela estava deslumbrante em um vestido vermelho que eu sabia que tinha custado 3 meses da minha aposentadoria. Ela jogou um avental sujo por cima de mim e disse: "Agora você vai trabalhar. A cozinha está cheia de louça e os convidados estão chegando. Fica no canto da pia, lava tudo e não ouse aparecer na sala. Se alguém perguntar, eu digo que você preferiu ficar descansando porque não está passando bem." Eu fui, com a cabeça baixa, a perna arrastando e o coração pesado. A cozinha era um campo de batalha. Pilhas e pilhas de pratos, talheres de prata, taças de cristal. Eu comecei a lavar, uma peça por vez, tentando não deixar minha mão tremer. Eu via os garçons passando com bandejas cheias de canapés, de camarões, de vinhos caros. Nenhum deles me oferecia nenhum copo de água. Eu era o fantasma da cozinha. De vez em quando, eu ouvia a voz do Diego na sala, rindo alto, contando piadas, se gabando de negócios que ele nunca fez. Ele falava como se fosse um grande provedor, um homem de sucesso. Ninguém ali imaginava que a mãe dele estava escondida atrás de uma porta de vai-vem, lavando a sujeira dos outros para poder continuar tendo um teto. Lá pelas 9 da noite, a Flávia entrou na cozinha trazendo aquela travessa de porcelana. Era uma peça de família dela, dizia ela, mas eu sabia que ela tinha comprado com o dinheiro que o Gabriel mandou no mês passado, alegando que a casa precisava de novos utensílios para receber bem. Ela colocou a travessa na pia com um impacto seco. "Lava isso agora, Cecília. É a peça mais cara da ceia. Se você quebrar isso aqui, eu juro que te coloco no olho da rua hoje mesmo." Eu peguei a travessa com as 2 mãos. Ela era pesada, escorregadia por causa do sabão. Eu comecei a passar a esponja com todo o cuidado do mundo, rezando para Deus para que minhas mãos me obedecessem. Mas o destino é irônico, não é? Bem na hora que eu fui enxaguar, eu senti uma fisgada forte na minha perna, aquela pontada que sempre vem quando eu fico muito tempo em pé. Eu perdi o equilíbrio por 1 segundo. Apenas 1 segundo. Foi o suficiente. A travessa de porcelana escorregou dos meus dedos, bateu na borda da pia e se espatifou no chão de cerâmica. O barulho foi como um tiro. O silêncio que se seguiu na sala foi assustador. Sabe quando a música para e você ouve apenas a respiração das pessoas? Pois é. A Flávia entrou na cozinha em câmera lenta. Ela olhou para os pedaços no chão e depois olhou para mim. Os olhos dela estavam injetados de ódio. "Sua velha inútil!" ela gritou, e o grito dela ecoou pela casa toda. "Você fez de propósito. Você quer me humilhar na frente dos meus convidados." Eu tentei falar. Tentei dizer que tinha sido um acidente, que minhas mãos tinham falhado, mas as palavras não saíam. Eu só conseguia soluçar. O Diego apareceu logo atrás dela. Ele estava com um copo de uísque na mão. Quando ele viu a cena, ele não perguntou se eu estava bem. Ele não viu que eu estava pálida e tremendo. Ele só viu o prejuízo e a vergonha que eu estava causando. "Mãe, você é um estorvo", ele disse com uma voz fria que me gelou a alma. "A gente te dá comida, te dá teto e você não consegue fazer o mínimo. Você é uma vergonha para mim." Os convidados estavam todos na porta, olhando. Eu vi rostos conhecidos, amigos de infância do Diego, que me olhavam com um misto de nojo e pena. Eu queria que o chão se abrisse e me engolisse. "Eu vou pagar, Diego. Eu juro que pago com a próxima aposentadoria." Eu consegui balbuciar. Foi aí que ele perdeu o controle. Ele deu um passo à frente, jogou o copo no balcão e gritou: "Pagar com o quê? Com o meu dinheiro que você gasta em remédio? Com o espaço que você ocupa nessa casa?" E antes que eu pudesse ter qualquer reação, a mão dele voou na direção do meu rosto. Foi um tapa seco, estalado, dado com toda a força de um homem de 40 anos contra uma mulher de quase 70. Minha cabeça girou. Eu não esperava aquilo. Eu caí de lado, batendo o quadril nos cacos de porcelana. Senti as pontas afiadas cortarem a minha pele, mas a dor física não era nada perto da dor da traição. Eu levei a mão ao rosto e, quando tirei, vi que meus dedos estavam sujos de sangue. O meu lábio tinha cortado. Eu olhei para cima, esperando que alguém fizesse algo. Esperando que algum daqueles convidados, homens e mulheres que se diziam cristãos, que estavam ali para celebrar o nascimento de Jesus, dissesse: "Para com isso, Diego. É a sua mãe." Mas ninguém se mexeu.
A Flávia apenas cruzou os braços e deu um sorriso de canto de boca. Eu estava ali, humilhada, sangrando no chão da minha própria cozinha, rodeada por gente que me desprezava. Eu pensei, é aqui que eu morro, é assim que a minha história termina, caída entre restos de comida e porcelana quebrada. Eu fechei os olhos e rezei. Pedi para o Alberto me buscar, pedi para Deus ter misericórdia de mim. Eu não tinha mais forças para lutar. Eu tinha entregue tudo o que eu tinha, minha juventude, meu dinheiro, meu amor, para um filho que agora me chutava como se eu fosse lixo. Foi exatamente nesse instante, quando o silêncio da sala era cortado apenas pelo meu choro abafado, que o som de um carro freando bruscamente lá fora chamou a atenção de alguns. Ninguém deu muita importância, acharam que era só mais um convidado atrasado. Mas então, a porta da frente, aquela porta de madeira maciça que o Diego tinha orgulho de dizer que era blindada, foi aberta com uma violência que fez os quadros da parede balançarem. Eu ouvi os passos, passos firmes, rápidos, de alguém que não estava ali para pedir licença. Os convidados se abriram como o mar vermelho. Eu vi as botas pretas, cobertas de poeira de viagem, pararem bem na entrada da cozinha. Eu levantei o rosto devagar, limpando o sangue do olho. E lá estava ele, o Gabriel. Ele estava ofegante, com o cabelo desarrumado, usando um casaco pesado que ele deve ter tirado no aeroporto. Ele segurava uma maleta pequena e uma chave na outra mão. O rosto do Gabriel, que sempre foi a imagem da serenidade, estava transformado. Ele não olhou para a árvore de Natal, não olhou para as garrafas de champanhe, não olhou para os convidados. Ele olhou diretamente para mim, caída no chão. Eu vi o momento exato em que os olhos dele focaram no sangue no meu lábio e na marca da mão do Diego, que ainda estava vermelha no meu rosto. Naquele segundo, o ar da sala pareceu ficar mais pesado. O Gabriel soltou a mala no chão. O barulho ecoou como um trovão e caminhou até mim. Ele não gritou. Ele não avançou no Diego de imediato. Ele se ajoelhou ao meu lado, no meio dos cacos, sem se importar se ia se cortar. Ele tirou um lenço do bolso e, com uma delicadeza que eu não sentia há anos, começou a limpar o sangue do meu rosto. "Mãe!" ele sussurrou, e a voz dele estava carregada de uma dor que me fez chorar ainda mais. "O que eles fizeram com a senhora?" Eu não conseguia responder. Eu só conseguia me agarrar ao braço dele, sentindo que o meu resgate tinha chegado. O Diego, tentando recuperar a postura, deu um passo à frente. "Gabriel? O que é isso? Você entra na minha casa assim, sem avisar? A gente estava no meio de um jantar importante. A nossa mãe teve um surto, quebrou as coisas e eu tive que conter ela." A mentira saiu da boca do Diego com uma facilidade que me deu nojo. O Gabriel se levantou devagar. Ele parecia ter crescido 2 metros de altura naquele momento. Ele ficou cara a cara com o Diego. O Diego é mais alto, mas o Gabriel tinha uma presença que fazia o meu filho biológico parecer uma criança assustada. O Gabriel olhou bem fundo nos olhos do irmão e perguntou, com uma voz baixa e perigosa, aquelas 3 palavras que pararam o tempo. "O que aconteceu?" O Diego gaguejou. "Eu já disse, ela quebrou a travessa da Flávia, uma peça caríssima, e começou a gritar, Eu não perguntei sobre a travessa." O Gabriel interrompeu, e a voz dele agora era um trovão contido. "Eu perguntei o que aconteceu com o rosto da minha mãe. Quem encostou a mão nela?" A Flávia, achando que podia intimidar o Gabriel como fazia comigo, se meteu no meio. "Olha aqui, Gabriel, você não mora mais aqui. Você não sabe o que a gente passa com essa velha caduca. Ela é um peso, ela não ajuda em nada, ela só dá prejuízo. Se o Diego deu um corretivo nela, foi para o bem dela, para ela aprender a respeitar quem sustenta ela." O Gabriel virou o rosto lentamente para a Flávia. Foi o olhar mais frio que eu já vi na vida. "Quem sustenta ela, Flávia? Você tem certeza que quer falar sobre quem sustenta quem nesta casa?" Ele tirou o celular do bolso e abriu uma pasta. "Porque eu tenho aqui todos os comprovantes das transferências que eu fiz nos últimos 3 anos. R$ 2.000 por mês, religiosamente, mais a aposentadoria da minha mãe, que eu sei que cai na conta do Diego. São quase R$ 5.000 por mês entrando aqui por causa dela. E eu acabei de ver o quarto onde vocês a trancaram." O silêncio na sala ficou ainda mais profundo. Os convidados começaram a trocar olhares desconfortáveis. A máscara de família perfeita estava derretendo na frente de todo mundo. O Gabriel apontou para o corredor.
Eu entrei pelos fundos, eu vi o colchão no chão, eu vi o cheiro de mofo, eu vi que não tem uma janela naquele buraco que vocês chamam de quarto. Ele voltou a olhar para o Diego. Você bateu na mulher que passou fome para você ter o que comer. Você bateu na mulher que pagou suas dívidas de jogo e de negócios fracassados com o dinheiro que eu mandava para o conforto dela. Você não sabe o que está dizendo, Diego gritou, tentando partir para cima, mas o Gabriel não recuou 1 milímetro. Eu sei de tudo, Diego. Eu contratei uma pessoa para observar esta casa há 2 semanas, porque a minha mãe não me atendia mais. Eu recebi as fotos. Eu vi você usando o cartão dela no shopping. Eu vi a Flávia saindo com o carro que foi pago com o dinheiro que deveria ser para o AVC dela. O Gabriel deu um passo para frente, encostando o peito no do Diego. Você é um covarde. Você é um parasita que se alimenta do sangue da própria mãe. Mas acabou. Hoje, esse circo acaba. Eu ainda estava no chão, mas agora eu não sentia mais medo. Eu sentia uma força vindo do Gabriel que me preenchia. Ele se virou para mim e estendeu a mão. Vem, mãe. Levanta. A senhora nunca mais vai pisar nesta cozinha. A senhora nunca mais vai pedir permissão para comer ou para respirar. Eu segurei a mão dele e pela primeira vez em 2 anos eu me senti de pé de verdade. Minha perna não tremeu. Meu coração se acalmou. O Diego tentou bloquear a passagem. Você não vai levar ela a lugar nenhum. Ela é minha mãe. Ela fica aqui. Eu tenho os direitos sobre ela. O Gabriel soltou uma risada curta, sem humor nenhum. Direitos? Você quer falar de direitos na frente de todas essas testemunhas? Depois de deixar uma marca de agressão no rosto de uma idosa? Diego, se você não sair da frente dessa porta agora, a próxima pessoa que vai entrar por ela não vai ser um filho adotivo, vai ser a polícia militar. E eu garanto que eu tenho provas suficientes para você passar o resto do Natal e o Ano Novo na cadeia. A Flávia puxou o braço do Diego, apavorada. Ela sabia que o Gabriel não estava blefando. O Diego, tremendo de raiva e de medo, abriu caminho. O Gabriel me conduziu pela sala, passando por todos aqueles convidados que agora baixavam a cabeça, envergonhados. Eu caminhei com a cabeça erguida. Eu não era mais a velha inútil da cozinha. Eu era a mãe de um homem honrado. Quando chegamos à porta da frente, o Gabriel parou por 1 segundo. Ele olhou para o Diego uma última vez e disse algo que eu nunca vou esquecer. Você sempre disse que eu era o filho da caridade, Diego. Mas a verdade é que você é o filho da ingratidão. E entre o sangue que agride e o amor que protege, eu fico com o amor. Nós saímos para a noite quente de Natal. O ar da rua nunca pareceu tão doce. O Gabriel me ajudou a entrar no carro. Um carro confortável, com cheiro de novo. Ele colocou o cinto em mim, beijou a minha testa e disse: Acabou, mãe. A senhora está segura agora. Eu fechei os olhos e pela primeira vez em muito tempo eu dormi. Eu sabia que, quando acordasse, o pesadelo teria terminado, mas eu não imaginava que a justiça estava apenas começando a cobrar o preço de quem me fez tanto mal. Aquela noite no hotel foi a primeira vez, em quase 2 anos, que eu não senti o peso do mofo nos meus pulmões ou o medo de ser repreendida por respirar um pouco mais alto. O Gabriel me levou para um lugar calmo, com lençóis brancos que cheiravam a flores e um silêncio que, pela primeira vez, não era hostil. Ele não me deixou sozinha nem por 1 segundo. Ele pediu uma sopa quente, me deu os remédios que o Diego tinha esquecido de me dar e ficou ali, sentado na beira da cama, segurando a minha mão até que eu finalmente pegasse no sono. Mas o sono não foi tranquilo, minha filha. Eu acordava sobressaltada, achando que o Diego ia entrar pela porta gritando por causa daquela travessa de porcelana. O trauma não sai da pele com um banho e um quarto de luxo. Ele fica ali, latejando, como o hematoma que começou a aparecer no meu rosto. No dia seguinte, o sol mal tinha saído e o Gabriel já estava de pé, falando ao telefone na varanda. Ele tinha aquele olhar decidido, o mesmo olhar de quando ele passava noites em claro estudando para as provas da faculdade. Ele não estava ali apenas para me tirar daquela casa. Ele estava ali para reconstruir o que tinham destruído em mim. Ele me levou primeiro para ver a doutora Helena. Ela é uma médica geriatra, uma mulher de uns 50 anos, com um olhar tão bondoso que só de ela tocar no meu braço, eu senti vontade de chorar de novo.
O Gabriel já tinha explicado a situação, mas ver a expressão no rosto daquela profissional enquanto ela examinava a marca do tapa no meu rosto e os cortes que os cacos de porcelana fizeram nas minhas pernas, aquilo me deu uma dimensão real da gravidade de tudo. A doutora Helena não foi apenas uma médica. Ela se tornou a nossa primeira aliada, o nosso braço forte na parte técnica. Enquanto ela limpava meus ferimentos, ela olhava para o Gabriel e dizia: "Isso não é só uma agressão física, Gabriel. Sua mãe apresenta sinais de desnutrição leve e uma anemia que não deveria existir para alguém que tem recursos. Ela foi negligenciada sistematicamente." Ela documentou tudo. Tirou fotos, escreveu laudos detalhados, registrou o tremor excessivo na minha mão, causado pelo estresse e pela falta de fisioterapia adequada que o Diego dizia que era frescura. Ter uma profissional como ela ao nosso lado, validando a minha dor, foi o primeiro passo para eu parar de me sentir culpada. Porque, no fundo, a gente sempre acha que a culpa é nossa, que a gente provocou, que a gente não soube criar o filho. A doutora Helena segurou meu rosto e disse: "Cecília, o que fizeram com você foi um crime, e nós não vamos deixar isso passar." Depois do consultório, o Gabriel me levou para um prédio espelhado, no centro da cidade. Foi lá que conhecemos o Dr. Ricardo. Ele é um advogado especialista em direitos do idoso e causas cíveis, um homem muito sério, que usa óculos de armação grossa e fala com uma calma que transmite uma segurança absurda. O Gabriel já o conhecia de alguns contratos de engenharia que a empresa dele tinha feito. O Ricardo não perdeu tempo com conversas vazias. Ele sentou a gente naquelas cadeiras de couro confortáveis e começou a fazer perguntas que eu nem sabia que tinham importância. "Dona Cecília", ele disse, inclinando-se para a frente, "o Gabriel me contou sobre a venda da sua casa. A senhora assinou algum documento? Deu uma procuração para o seu filho?" Eu expliquei, com a voz ainda um pouco trêmula, que eu confiava no Diego, que ele disse que o dinheiro seria para a nossa nova vida, para a minha suíte, para o meu conforto. O Ricardo anotava tudo. Quando eu mencionei as minhas joias, o Gabriel deu um pulo da cadeira. "Que joias, mãe? A senhora nunca me contou sobre isso." "Pois é, minha filha. Eu tinha guardado, num fundo falso de uma gaveta, um conjunto de colar e brincos de esmeraldas que o Alberto tinha me dado quando fizemos 25 anos de casados. Eram peças antigas, de família, que ele tinha herdado da avó dele. Eu guardava aquilo como um seguro, caso um dia a gente passasse por uma necessidade extrema. Eu contei para o Ricardo que, um mês depois de me mudar para a casa do Diego, eu fui procurar as joias e elas não estavam mais lá. Quando eu perguntei para a Flávia, ela disse que eu devia ter guardado em outro lugar e esquecido, por causa do meu probleminha na cabeça. Eu acreditei nela. Achei que eu estava ficando louca, que o AVC tinha afetado minha memória. O Dr. Ricardo apenas balançou a cabeça e ligou para alguém. Em menos de 2 horas, ele conseguiu o que o Gabriel não tinha conseguido em meses. Ele puxou o histórico financeiro do Diego e da Flávia. Foi aí que a verdadeira profundidade do abismo apareceu diante de nós. O Diego não só tinha vendido a minha casa e ficado com o dinheiro, como ele tinha, de fato, vendido as minhas joias. Ele levou as peças em um antiquário de luxo e as vendeu por R$ 25.000. Ele usou o dinheiro para quitar uma dívida de um agiota e para fazer uma reforma na fachada da casa dele, para parecer que eles estavam prosperando. E não parou por aí. O Ricardo nos mostrou que a conta onde o Gabriel depositava os R$ 2.000 por mês estava sendo esvaziada no mesmo dia em que o depósito caía. O dinheiro ia direto para uma conta conjunta do Diego e da Flávia. Eles gastavam tudo em restaurantes caros, roupas de grife para as crianças e parcelas de um carro que eu mal via sair da garagem. O total que eles tinham desviado de mim, entre a minha aposentadoria, o dinheiro do Gabriel e a venda das joias, chegava a quase R$ 131.000. Isso é apropriação indébita, maus tratos e cárcere privado emocional, o Ricardo explicou, com uma voz fria. Nós vamos entrar com uma ação de reparação de danos e uma medida protetiva. Eles não vão poder chegar a menos de 300 metros da senhora, e eu vou pedir o bloqueio dos bens deles imediatamente. Eu confesso que na hora me deu um aperto no coração. Eu pensei nos meus netos, na Júlia e no Pedro. Pensei, meu Deus, eu vou destruir a vida do meu filho? Mas o Gabriel percebeu o meu vacilo. Ele se ajoelhou na minha frente, ali mesmo no escritório do advogado, e disse, mãe,
Não é a senhora que está destruindo a vida dele. Foi ele quem destruiu a dele e quase destruiu a sua. A senhora deu tudo para ele. Agora a senhora precisa dar a ele a única coisa que ele nunca teve, a consequência dos atos dele. Se ele não aprender agora, ele vai fazer isso com outras pessoas. Ele vai ensinar os filhos dele a serem assim. Aquelas palavras entraram em mim como uma flecha. O Gabriel tinha razão. Se eu perdoasse mais uma vez, se eu deixasse para lá como eu fiz a vida inteira, eu estaria sendo cúmplice da maldade do Diego. Eu olhei para o Dr. Ricardo e disse: "Pode assinar o que for preciso, doutor. Eu quero o que é meu de volta. Não pelo dinheiro, mas porque eu cansei de ser invisível." Nos dias que se seguiram, a justiça começou a se movimentar com uma velocidade que eu não imaginava. O Diego e a Flávia foram notificados. O Gabriel me contou que o Diego tentou ligar para ele, gritando, ameaçando, dizendo que ia processar o Gabriel por invasão de domicílio. O Gabriel apenas respondeu: "Fale com o meu advogado e aproveite sua casa enquanto você ainda tem uma." Uma semana depois, fomos convocados para uma audiência preliminar. Eu não precisava ir. O Ricardo disse que podia me representar, mas eu fiz questão. Eu queria que o Diego me visse. Eu queria que ele visse que eu não estava mais caída no chão da cozinha. Eu me arrumei, coloquei um vestido azul marinho que o Gabriel comprou para mim, fiz meu cabelo e usei um batom suave. Eu ainda mancava um pouco, mas minha cabeça estava erguida. Quando chegamos ao fórum, o Diego e a Flávia já estavam lá. Eles pareciam diferentes. O Diego estava com uma barba por fazer, com uma expressão de quem não dormia há dias. A Flávia estava sem as joias, sem as unhas impecáveis, com um olhar de puro ódio na nossa direção. Quando eles tentaram se aproximar, os seguranças do Gabriel, que ele fez questão de contratar para aquele dia, se colocaram na frente. Eles não podiam chegar perto de mim. Entramos na sala do juiz. Era uma sala pequena, austera, que cheirava a papel velho e café. O juiz era um homem de cabelos brancos, com um olhar penetrante, daqueles que parece que leem a sua alma só de olhar. O Dr. Ricardo começou a apresentar as provas. Ele mostrou as fotos que a doutora Helena tirou. Ele mostrou os extratos bancários. Ele mostrou o depoimento de uma antiga vizinha minha, a Dona Mercedes. A Dona Mercedes foi uma peça fundamental que o Gabriel encontrou. Ela morava ao lado da minha antiga casa e viu quando o Diego me levou embora. Ela testemunhou que ouviu o Diego gritando comigo várias vezes antes da mudança, dizendo que a casa era dele por direito. Ela contou para o juiz que depois que eu me mudei, ela tentou me ligar várias vezes e nunca conseguia falar comigo, e que a Flávia tinha dito para ela que eu estava com demência avançada e não reconhecia mais ninguém. Ouvir aquilo da Dona Mercedes me deu um nó na garganta. Eles estavam preparando o terreno para me interditar, para dizer que eu era louca, só para ficarem com tudo legalmente. O plano deles era muito mais sombrio do que eu imaginava. Eles não queriam apenas o meu dinheiro. Eles queriam a minha morte civil. O juiz ouviu tudo em silêncio. De vez em quando, ele olhava para o Diego e para a Flávia. O Diego tentava interromper. Dizia que era tudo mentira, que o Gabriel estava manipulando a minha cabeça porque queria a herança. O Gabriel nem se deu ao trabalho de responder. Ele apenas ficou ali, ao meu lado, como uma rocha. "Senhor Diego", o juiz disse, com uma voz que ecoou pela sala, "as provas documentais são esmagadoras. Os extratos não mentem. O laudo médico não mente. O senhor e sua esposa utilizaram recursos de uma pessoa idosa sob sua responsabilidade para benefício próprio, enquanto a mantinham em condições degradantes. Isso não é apenas uma disputa familiar. Isso é crime." O Diego ficou pálido. Ele olhou para a Flávia, procurando apoio, mas ela estava olhando para o chão, provavelmente já pensando em como se livrar daquela situação sozinha. O juiz determinou, ali mesmo, o bloqueio imediato das contas do Diego e da Flávia. Ele também deu uma ordem de penhora sobre a casa onde eles moravam, já que ela tinha sido adquirida com o dinheiro da venda da minha propriedade original. "O senhor tem 10 dias para apresentar uma defesa", continuou o juiz, "mas a liminar de afastamento e o bloqueio de bens permanecem. E eu estou encaminhando este caso para o Ministério Público para a abertura de uma ação penal por maus tratos e apropriação indébita." Saímos da sala sob o som dos gritos da Flávia. Ela começou a brigar com o Diego ali mesmo no corredor, acusando ele de ser um incompetente, de ter estragado tudo. O Diego tentou vir atrás de mim uma última vez.
as lágrimas escorrendo pelo rosto. Mãe, por favor, pensa nos seus netos. A gente vai ser despejado. Para com isso. Eu parei. Olhei para o meu filho biológico, para aquele homem que eu amei mais do que a mim mesma por quase 40 anos. E eu não senti ódio. Eu não senti vontade de me vingar. Eu só senti um vazio imenso. Diego, eu disse, com uma calma que me surpreendeu. Você nunca pensou nos seus filhos quando me deu aquele tapa. Você nunca pensou neles quando me deixou naquele quarto sem janela. Você só pensou em você. Agora, deixa que a justiça pensa por você. O Gabriel me conduziu para fora do fórum. O sol estava brilhando forte, mas não incomodava. Era como se uma nuvem pesada tivesse saído de cima de mim. Mas eu sabia que o confronto final, aquele que definiria o resto dos meus dias, ainda estava por vir. O Diego não ia desistir tão fácil. Ele tinha amigos, ele tinha o desespero de quem não tem para onde ir, e ele ainda tinha a arma mais perigosa de todas, a chantagem emocional usando os meus netos. O Gabriel percebeu que eu estava pensativa. Não se preocupa, mãe. O próximo passo já está sendo dado. A senhora vai ter a sua paz de volta, nem que eu tenha que mover o mundo para isso. E ele moveu, minha filha. Ele moveu. O que aconteceu na semana seguinte foi o desfecho que eu nunca ousei sonhar. A prova definitiva de que a vida, apesar de tardar às vezes, nunca falha em entregar a cada um exatamente o que plantou. Fomos para um apartamento que o Gabriel alugou para nós. Era um lugar lindo, no 20º andar, com uma sacada grande de onde dava para ver o pôr do sol. Ele contratou uma fisioterapeuta maravilhosa, a Aline, que vinha todos os dias me ajudar a recuperar os movimentos da mão e da perna. A Aline era jovem, cheia de energia, e ela me tratava com um respeito que me fazia sentir importante de novo. Ela não apenas fazia os exercícios, ela conversava comigo, ouvia minhas histórias, me incentivava a voltar a bordar. Mas enquanto eu tentava me curar, o cerco se fechava em torno do Diego. Ele começou a mandar mensagens desesperadas. Vídeos das crianças chorando, fotos da geladeira vazia, fotos que eu sabia que eram armadas, porque o Gabriel estava monitorando a situação básica deles para que os netos não passassem necessidade real. O Diego tentava me atingir no meu ponto mais fraco, o meu coração de avó. Mãe, a Júlia está perguntando por você toda noite. Ela não entende por que a vovó quer colocar o papai na cadeia. Ela chora até dormir. Eu lia aquelas mensagens e minha mão tremia. O Gabriel via e tirava o celular de perto de mim. É tática, mãe. Ele está usando as crianças como escudo humano. Não cai nessa. E foi aí que o Gabriel jogou a sua última carta. Ele descobriu que o Diego estava tentando vender o carro que estava bloqueado pela justiça para um comprador de má-fé, para conseguir dinheiro e fugir com a Flávia para outro estado, deixando as dívidas e as crianças para trás com os pais da Flávia. O Gabriel não esperou. Ele acionou o Ricardo, que acionou a polícia. A cena da prisão do Diego e da Flávia foi noticiada nos jornais locais, mas eu não quis ver. O Gabriel me contou os detalhes depois. Eles foram pegos tentando passar o carro para frente em uma garagem clandestina. Quando a polícia chegou, a Flávia tentou agredir os policiais e acabou saindo de lá algemada, gritando palavrões. O Diego, como sempre, chorou. Ele se vitimizou até o último segundo, dizendo que era um pai de família perseguido. Com eles detidos, a justiça acelerou o processo de execução das dívidas. A casa foi a leilão. Com o valor arrecadado, conseguimos recuperar todo o dinheiro desviado, incluindo o valor das joias e a minha aposentadoria de 2 anos. O Gabriel fez questão de que cada centavo fosse colocado em uma conta poupança no meu nome, com ele apenas como segundo titular para me auxiliar se necessário. A paz estava voltando, mas ainda faltava uma coisa. Eu precisava ver a Júlia e o Pedro. Eu precisava saber se eles me odiavam. O Gabriel organizou o encontro em um parque, sob a supervisão de uma assistente social. Quando a Júlia, que já tem 10 anos, me viu de longe, ela correu. Ela correu com tanta força que quase me derrubou. Ela me abraçou e chorou um choro de alívio. Vovó, a mamãe disse que você tinha morrido. Ela disse que você não amava mais a gente. Ali, naquele abraço, eu entendi que a maldade do Diego e da Flávia tinha ido muito além do dinheiro. Eles tentaram apagar o meu amor da memória dos meus netos. Eu segurei o rosto da Júlia e disse: a vovó nunca morreu, meu amor. A vovó só estava perdida, mas agora ela foi encontrada. O Pedro,
menorzinho, veio logo atrás, trazendo um desenho que ele tinha feito para mim. Era um desenho de uma casa com um sol bem grande em cima. Aquele foi o verdadeiro momento da minha vitória. Ver que, apesar de tudo o que eles tentaram fazer, o vínculo que eu criei com aquelas crianças ainda estava lá. O Gabriel ficou de longe, observando, com um sorriso de satisfação no rosto. Ele sabia que aquele era o fechamento que eu precisava. Agora, minha filha, a vida está seguindo um curso novo. O Diego e a Flávia estão respondendo ao processo em liberdade vigiada, mas perderam tudo. Estão morando em uma edícula nos fundos da casa dos pais da Flávia, as mesmas pessoas que eles queriam impressionar naquela ceia de Natal. O mundo dá voltas, não dá? Eles agora sentem na pele o que é viver de favor, o que é ser olhado com desprezo por quem antes os bajulava. Eu estou aqui, nesta casa nova que o Gabriel preparou para mim com tanto carinho. Não é um castelo, mas tem janelas grandes por onde entra o sol da manhã. Tenho minhas flores, tenho meus bordados e, acima de tudo, tenho a minha dignidade de volta. Mas a história não termina aqui. O que o Gabriel me revelou ontem à noite, enquanto tomávamos café, foi o toque final que eu nunca esperei receber dessa vida tão cheia de surpresas. Sabe, minha filha, a gente às vezes acredita que a justiça é um papel assinado por um juiz, uma sentença lida num tribunal frio ou um valor caindo na conta bancária. Mas a verdadeira justiça, aquela que acalma o coração e faz a gente voltar a respirar sem aquele peso no peito, ela acontece nos pequenos detalhes do dia a dia. Ela acontece quando o silêncio deixa de ser um medo e passa a ser uma paz. Ontem à noite, enquanto eu e o Gabriel tomávamos um café na varanda desse apartamento novo, olhando as luzes da cidade lá embaixo, eu percebi que a queda do Diego e da Flávia não foi apenas financeira. Foi uma queda moral, um desmoronamento de tudo o que eles fingiam ser. O que eu não te contei ainda, e que me dói até o fundo da alma, é o que aconteceu com os amigos importantes do Diego depois daquela noite de Natal. Você sabe como é gente que vive de aparências, né? Eles se aproximam de você enquanto você tem um champanhe caro para servir, enquanto sua casa brilha com decorações de luxo. Mas no momento em que a primeira gota de sangue cai no chão e a verdade aparece, eles fogem como ratos de um navio que está afundando. Na semana seguinte àquela confusão, o Diego tentou ligar para vários daqueles empresários, pedindo empréstimos, pedindo que eles intercedessem por ele, alegando que tudo não passava de um mal-entendido familiar. Mas a história já tinha corrido. O Gabriel, com aquela inteligência silenciosa dele, não precisou mover um dedo para difamar ninguém. A própria vizinhança, os próprios garçons que estavam lá naquela noite e viram o tapa, começaram a falar. Em poucos dias, o Diego se tornou um pária. Ele foi excluído de todos os grupos de conversa. As portas dos escritórios onde ele tentava cavar algum negócio se fecharam na cara dele. A Flávia, então, nem se fala. Ela, que gostava de postar fotos em salões de beleza caros e em jantares de gala, teve que desativar todas as suas redes sociais. Cada vez que ela postava algo, surgia alguém comentando: "Como vai a sua sogra que você escondia na cozinha?" A vergonha social foi o primeiro chicote que os atingiu. Eles descobriram que, sem o meu dinheiro e sem a dignidade que eles roubaram de mim, eles não eram absolutamente nada. Eles perderam o carro, como eu te disse, mas o mais doloroso para eles foi ver o apartamento ser colocado em leilão. O Dr. Ricardo me explicou que, como o imóvel foi pago com o dinheiro da venda da minha casa e com as parcelas que o Gabriel mandava, a justiça entendeu que aquilo era fruto de um desvio de recursos de uma idosa. Quando o oficial de justiça chegou lá com a ordem de despejo, a Flávia tentou fazer um escândalo. Ela gritou que não tinha para onde ir, que as crianças iam ficar na rua. Mas o oficial apenas disse: "A senhora deveria ter pensado nisso antes de maltratar a pessoa que pagava por esse teto." Eles tiveram que se mudar para uma edícula, um quartinho de fundo na casa dos pais da Flávia. Imagine só, minha filha, a ironia do destino. O mesmo tipo de quarto onde eles me trancaram, agora era o lar deles. Um lugar úmido, pequeno, onde eles têm que dividir o espaço com entulhos e lembranças de uma vida que eles jogaram fora por pura ganância. O Diego agora trabalha entregando mercadorias, carregando caixas, sentindo o peso do suor que ele sempre desprezou. E a Flávia? Bom,
A Flávia hoje limpa a casa da própria mãe para ter o que comer. A arrogância dela foi engolida pela necessidade. Mas eu estava te falando do Gabriel. Ontem, no café, ele me olhou com aqueles olhos que herdou da Mariana, olhos que guardam uma promessa eterna, e me disse: Mãe, tem uma coisa que eu não te contei sobre aquele dia do Natal. Sabe por que eu cheguei exatamente naquele minuto? Eu balancei a cabeça porque realmente tinha sido um milagre. Eu estava no chão, sangrando, e de repente ele apareceu. O Gabriel então pegou o celular e me mostrou uma série de mensagens. Ele não tinha vindo para o Brasil apenas por causa das minhas fotos no quarto de mofo. Ele tinha vindo porque um dos convidados do Diego, um rapaz chamado Marcos, que era estagiário na empresa onde o Gabriel trabalhou anos atrás, se sentiu tão enojado com o que estava vendo na festa que mandou uma mensagem para o Gabriel em tempo real. O Marcos escreveu: Gabriel, corre aqui. Eles estão escondendo sua mãe na cozinha. Ela está passando mal e o Diego acabou de agredir ela na nossa frente. O Gabriel já estava no aeroporto, vindo me fazer uma surpresa, e quando leu aquilo, ele disse que sentiu um fogo queimando o sangue dele. Ele pegou um táxi e disse para o motorista: corre como se a vida de alguém dependesse disso, porque depende. Foi por isso que ele entrou daquele jeito. Foi por isso que ele não perguntou o que houve. Ele perguntou o que aconteceu, com aquela autoridade de quem já sabia da sujeira toda. E o Gabriel me revelou mais. Ele me disse que, durante esses 3 anos na Alemanha, ele não estava apenas trabalhando. Ele estava juntando cada centavo para comprar de volta a chácara, onde eu e o Alberto passamos os nossos melhores anos. Aquela chácara que eu tive que vender logo depois que o Alberto morreu para pagar as dívidas que o Diego tinha feito na adolescência. Mãe, ele disse, pegando a minha mão trêmula, a escritura está no seu nome. Eu reformei tudo. Tem o jardim de rosas que a senhora amava, tem a varanda com a rede, e agora tem uma rampa de acesso para a senhora não precisar se preocupar com a perna. A senhora vai voltar para o lugar onde foi feliz. Eu não consegui falar, minha filha. Eu só chorei. Como pode um filho que não nasceu de mim ter tanta percepção do que o meu coração precisava? O Diego me tirou uma casa para construir um castelo de mentiras. O Gabriel me devolveu um lar para curar minhas feridas de verdade. Agora, deixa eu te contar como é a minha vida hoje, porque eu quero que você visualize a paz que eu conquistei. Eu acordo cedo, sim, mas não porque alguém me manda. Eu acordo porque o sol entra pela janela do meu quarto novo, uma janela imensa que dá para ver as árvores. Eu não arrasto mais a perna com medo de incomodar. Eu faço minha fisioterapia com a Aline e a gente ri, a gente fofoca, a gente planeja o que vamos cozinhar no almoço. Minha mão direita ainda treme um pouquinho de vez em quando, mas a Aline diz que é o tremor da vitória. E eu aprendi a aceitar isso como uma cicatriz de guerra. O Gabriel mora comigo agora. Ele conseguiu a transferência definitiva e diz que não sai do meu lado por nada. Ele é o meu maior aliado. Quando eu estou triste pensando no Diego, porque querendo ou não, ele ainda é o meu filho e dói ver um filho se perder assim, o Gabriel senta comigo e não tenta me calar. Ele deixa eu falar, ele deixa eu chorar, ele valida o meu sentimento. Ele me ensinou que o amor não é cobrança, o amor é presença. Na semana passada, a Júlia veio passar o final de semana aqui na chácara. Foi tão lindo ver ela correndo no gramado, sem aquele peso que a Flávia colocava nela. Ela me ajudou a colher laranjas e disse: Vovó, aqui é o lugar mais feliz do mundo. Eu senti que a maldição daquela família tinha sido quebrada ali. Eu perdoei a Júlia, perdoei o Pedro, e estou tentando, um dia de cada vez, encontrar o perdão para o Diego dentro de mim. Não o perdão que permite que ele volte para a minha vida, porque isso eu não vou deixar acontecer, mas o perdão que me liberta do ódio. O ódio é um veneno que a gente toma esperando que o outro morra, e eu não quero mais veneno na minha vida. Eu já tomei o suficiente por décadas. O Diego me mandou uma carta há poucos dias. Ele escreveu daquela edícula onde ele mora. Ele dizia que estava arrependido, que a Flávia o tinha manipulado, que ele queria uma chance de me ver. Eu li a carta inteira. Li cada palavra escrita com aquela letra que eu ajudei a ensinar quando ele era pequeno. Mas quando terminei, eu não senti aquela vontade de correr e abraçar. Eu senti apenas distância. Eu percebi que a Cecília que aceitava migalhas morreu naquele chão de cozinha no Natal. A Cecília de hoje sabe o seu valor. Eu entreguei a carta para o Gabriel e disse: guarda isso. Se um dia ele realmente mudar, a vida vai mostrar.
Mas por enquanto, o meu silêncio é a minha proteção. Sabe, minha filha, o que eu aprendi com tudo isso é que família não é uma questão de genética. O sangue pode até unir as pessoas num jantar de Natal, mas é o caráter e o cuidado que mantém essas pessoas unidas no resto do ano. O Diego era o meu sangue, mas ele foi o meu carrasco. O Gabriel era o meu filho da caridade, mas ele foi o meu salvador. A promessa que eu fiz para a Mariana no leito de morte dela não foi um fardo, foi o maior investimento que eu fiz na minha vida. Eu achei que estava salvando o Gabriel, mas no fim das contas, foi o Gabriel quem me salvou de uma velhice de sombras e humilhação. Hoje, quando eu olho para o meu rosto no espelho, a marca do tapa sumiu, a pele está limpa, mas o brilho nos meus olhos é diferente. É um brilho de quem sabe que nunca é tarde para recomeçar. É um brilho de quem entendeu que a justiça de Deus pode demorar para os nossos olhos ansiosos, mas ela chega com uma precisão matemática. Ela tira de quem usa o mal e multiplica para quem usa o bem. Eu não sei o que o futuro reserva. Minha saúde exige cuidados, meu corpo está cansado de tanta luta. Mas eu sei que, enquanto eu tiver o Gabriel ao meu lado e essa paz que eu conquistei, eu sou a mulher mais rica deste mundo. Eu não preciso de travessas de porcelana de R$ 800. Eu só preciso de uma caneca de barro, um café quentinho e a certeza de que eu sou amada pelo que eu sou e não pelo que eu tenho no banco. E você, que ouviu minha história até aqui, eu queria te dizer uma coisa. Não espere chegar no seu limite. Não deixe que ninguém, nem mesmo o seu próprio filho, apague a sua luz. Se você está sentindo que está virando um estorvo na sua própria casa, se o seu silêncio está te sufocando, procure ajuda. Sempre existe um Gabriel na vida de quem tem coragem de pedir socorro. A vida é curta demais para a gente viver escondida na cozinha, lavando a louça da nossa própria dignidade. Agora, eu vou ali para a varanda. O Gabriel disse que ia trazer umas mudas novas de jasmim para a gente plantar. O cheiro do jasmim me lembra a minha infância, me lembra que a vida se renova a cada primavera, não importa quão rigoroso tenha sido o inverno. Eu vou lá, cuidar da minha terra, cuidar do meu coração. Porque agora, minha filha, o meu tempo é sagrado e cada minuto dele vai ser vivido com a alegria de quem finalmente voltou para casa. Eu espero que o meu relato tenha tocado o seu coração de alguma forma, que você tenha sentido um pouquinho da minha dor, mas que tenha sentido muito mais da minha esperança. A gente se vê por aí, em qualquer esquina da vida, com a cabeça erguida e o coração em paz. Fica com Deus.